Olá pessoal, vocês são bem-vindos ao Ecos da Presença de hoje. É a Escola de Oração Brasil, direto aqui de São Paulo, falando para você a respeito de como cultivar uma vida de oração de qualidade, cheia da presença manifesta de Cristo. Nosso papel como escola de oração é mentorear líderes, pastores, igrejas rumo a essa vida de oração, conforme nós lemos na vida de Jesus, na oração do Pai Nosso e especialmente a igreja no Novo Testamento. Eu queria convidar você hoje a refletir comigo sobre essa caminhada que Jesus teve de 3 anos com seus discípulos e a mesma proposta que a mentoria da Escola de Oração tem, que você caminhe conosco durante 3 anos, aprendendo sobre a oração pessoal, a oração na família e a oração corporativa, coletiva, a oração na igreja. Eu queria convidar você a pensar comigo se aqueles discípulos que pediram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, tivessem continuado com ele, como seria essa caminhada depois que Jesus os ensinou? Supondo que Jesus tivesse vivido mais 30 anos com eles, o que ele teria visto de frutos de uma vida dedicada ao Evangelho, de uma vida dedicada à oração? É claro que Jesus estava glorificado, exaltado no céu, e ele viu tudo o que aconteceu com Pedro, com Tiago, com João, com Paulo, e ele vê tudo o que acontece conosco. Você, quando é chamado para fazer parte desse time de Jesus, dessa família espiritual chamada igreja, você entra nessa jornada. E eu convido você, a participar da escola de oração, porque esse é um ministério, como temos falado, que encontra Cristo, exalta Cristo e avança o reino de Cristo. Então, se você quer ter aquele encontro com Cristo, não apenas aquele que você teve no passado, mas dia a dia, aprendendo na presença manifesta de Cristo. E se você deseja, exaltar Cristo e partilhar do avanço do reino de Cristo, você não pode deixar de participar desse movimento que hoje está em centenas, mais de 100 países, talvez 150 países, e a Escola de Oração tem ajudado pessoas, líderes, pastores, igrejas como um todo. E aqui no Brasil, nós estamos fazendo a nossa base aqui na Igreja Aliança do Aeroporto, em São Paulo, mas temos procurado apresentar essa visão para todo o nosso país. Em especial, esse fim de semana, eu estou indo a Porto Alegre, ali na cidade de Gravataí, Grande Porto Alegre, onde vamos ter um tempo com a Igreja Aliança Morada e alguns amigos convidados para o módulo da Escola de Oração ali. Mas, para te dar um exemplo, nessa semana nós recebemos contato do Paulo e da Rosana, o missionário da Missão Kairos, pastor Paulo, participou de um treinamento que foi dado na Kairos em 2020 e ele enviou um testemunho dizendo que ele, quando esteve no México, instruiu irmãos no México, depois ele retornou ao Brasil, agora está na sua igreja mãe lá no Rio de Janeiro e agora em novembro vai iniciar um treinamento no Rio de Janeiro. Se você está aí na região do Rio e gostaria de conhecer o Ministério da Escola de Oração, o pastor Paulo e a missionária Rosana estarão ministrando aí no Rio de Janeiro. Eu vou dar para vocês na semana que vem mais detalhes de onde vocês podem receber mais desse movimento que está renovando a igreja, avivando o corpo de Cristo para ser testemunha viva de Jesus entre as nações. Olha só, um outro exemplo que eu dou para você. O Carlos, provavelmente pastor, eu não sei exatamente se ele é um líder constituído na igreja, mas ele
entrou em contato comigo também essa semana, lá do Ceará. Ele já deu o módulo 1 e quer fazer o módulo 2. Nós estamos conhecendo mais como eles procederam esse ministério ali, embora de algum modo ele teve acesso ao nosso material e já está treinando. Então lembre-se, encontrar Cristo, exaltar Cristo, avançar o reino de Cristo. É do cenáculo para as nações a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus. A missão de Cristo começa onde você está e vai até onde Deus te levar. Já dizia um grande teólogo, pastor, missionário aqui de São Paulo, que eu esqueci o nome dele, mas um querido aqui da Igreja Batista do Morumbi. E pensando nessa missão, né, os encontros da escola de oração, eles são baseados no tripé, né? Adoração, ministração da palavra e oração. O que nós chamamos desse tripé de inspiração, adoração, ministração, ensino da palavra ou instrução, né? E interação, ou seja, oração. 3 Is. Inspiração, instrução e interação, né? Ou seja, nós nos reunimos para adorar, nos reunimos para colocar o nome de Cristo no lugar mais elevado, nos arrependemos dos nossos pecados, ministramos a palavra que liberta, que perdoa, experimentamos o mover do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, para orarmos uns pelos outros, orarmos pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, pela missão de Deus e, sobretudo, irmos em obediência para as nossas casas, para as nossas igrejas, para as nossas famílias. Então, o objetivo da escola de oração é capacitar você que deseja cultivar uma vida não só centrada na palavra, mas em resposta à palavra, porque a oração é fruto daquilo que nós experimentamos de Deus, da revelação do próprio Espírito Santo, testificando ao nosso coração e nos levando na direção das pessoas. Por isso esse convite, 3 anos de mentoria, encontrando Cristo, encontrando os irmãos nos módulos da escola de oração, aplicando isso na nossa vida pessoal, familiar, eclesiástica e indo, né, cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Como fez o nosso irmão Igor, né? O Igor está lá na Cabo Verde, né, desde o dia 8, ele que fez o treinamento da escola de oração e Deus permitiu, né, que ele fosse não só uma resposta, fizesse um pedido de oração, mas ele fosse também uma resposta da sua própria oração, e o Senhor o enviou através da sua igreja lá em Anápolis, e ele está iniciando um ministério e divulgando as salas de oração, fazendo ali em Cabo Verde, né, o lugar onde Deus vai construir um cenáculo, plantar igrejas, alcançar vidas. No dia 5 de novembro estaremos lá em São Caetano, das 9 às 17 horas, a Igreja Gileade, lá em São Caetano, pastor Sueldo e a Ivone, pastor Ivone, nós vamos estar juntos. E também nós estaremos lá em Tatuí, com o pastor Paulo, Patrícia, estaremos juntos ali em Tatuí e queremos convidar você que é da região, seja daqui da Grande São Paulo, seja lá do interior, Sorocaba, Tatuí, vocês são bem-vindos para os módulos que vão acontecer ali. E eu quero terminar lembrando que a Palavra de Deus, como nós falamos alguns dias atrás, nos convida, na verdade, ela nos convoca, né, para que essa oração alcance também a nossa nação. E como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2,
Paulo fala para Timóteo: recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica, tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Nós oramos pelo primeiro turno das eleições e Deus nos abençoou com um tempo de eleições pacíficas e tranquilas. Pela graça de Deus, nosso país caminhou mais um passo na direção de ser uma nação democrática e aberta, para que nós possamos continuar tendo a liberdade de pregar o Evangelho. Então, eu queria lembrar vocês que para o segundo turno, nós, como cristãos, devemos continuar orando pela nossa nação, para que nós tenhamos eleições pacíficas e que o Senhor coloque a pessoa que Ele quer colocar, e as pessoas, porque não é uma pessoa que dirige uma nação, mas começa pelo presidente, mas os senadores que já foram eleitos, governadores, deputados. E eu queria lembrar você que você pode escolher com liberdade. Nós, como escola de oração, nós, como ministros do Evangelho, entendemos que cada crente, cada cristão é livre e nós não devemos basear a nossa escolha, o nosso voto, por medo, nem por tentativas de manipulação. Nós somos livres para escolher e não devemos ceder também à intimidação de muitos que às vezes têm vinculado, voto em A, voto em B, esse é candidato que Deus mandou, esse é candidato que o inimigo colocou. Lembrando que não há nenhum candidato que represente a pauta do reino dos céus. Nós fazemos eleições, somos cidadãos brasileiros, devemos votar, fazer isso com sabedoria, com temor. É importante votar, mas nós sabemos que não é o governante A nem o governante B que vai trazer a plenitude da vida, que só o reino do céu, só o Evangelho, só Cristo poderá e fará, porque nós lemos as Escrituras e sabemos disso. Então, não se deixe manipular, não se deixe intimidar e confie que acima de cada governante, no seu estado, no seu país, nas nações, está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, você é livre para escolher aquele que, na sua consciência, melhor representa a opção ou a menos pior que você acha. E confiando que Deus é maior, Deus é Senhor. E façamos o nosso voto com alegria, com liberdade, confiando que o Senhor é o maior governante, que nós estamos submissos e não só obedecendo, mas ouvindo, amando e servindo. Pai querido, muito obrigado por podermos nessa tarde orar pela nossa nação, orar pelas eleições aqui no Brasil. Em nome de Jesus, abençoa aquele que o Senhor colocará como presidente, abençoa todos os deputados, governadores, senadores. Pai, coloca no poder judiciário, no poder legislativo. Pai, pedimos no poder executivo aquelas pessoas que o Senhor tem planejado para, através do nosso voto, poder guiar a nossa nação, para os propósitos que o Senhor tem de usar o Brasil como um celeiro não só de alimentos, mas do pão da vida para as nações. Em nome de Jesus, abençoa a nação brasileira. E nós oramos aqui por cada pastor, por cada líder,
que está sendo mentoreado na escola de oração, que eles possam ser instrumentos de pastoreio pela palavra de Deus, pelo Evangelho, instrumentos de oração. Pai, muito obrigado, porque nesse fim de semana mesmo, lá em Gravataí, o Senhor vai fortalecer aquela comunidade, aqueles irmãos para continuarem firmes no Evangelho e compreendendo mais do que o Senhor está fazendo e que o Senhor fará por meio das vidas dedicadas ao Senhor. Em nome de Jesus, abençoa também aqui o Upper Room, o encontro que teremos aqui na Igreja do Aeroporto, que os irmãos unidos possam clamar e ver o poder do Senhor se manifestar. Oramos pelo Carlos, lá no Ceará, oramos pelo nosso irmão, amigo Paulo, no Rio de Janeiro, e cada um daqueles que o Senhor trouxer para que possamos anunciar por meio do Evangelho em resposta de oração ao Senhor, levando o teu povo, Pai, perante a tua presença manifesta. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família, sua igreja. Confie que Ele vai guiar os nossos passos. Orem pelos que exercem autoridade e tenham certeza, que Deus operará trazendo vida pacífica, tranquila, se assim Ele quiser, e um tempo de dignidade e devoção também por meio do Evangelho e da oração. Deus abençoe você. Um abraço, até semana que vem.